Isaías capítulo 54, versículo do 1º em diante. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho aqui com vocês a respeito da nossa atitude, ou da atitude que nós vamos ter diante das adversidades, diante das lutas, diante dos problemas que surgem contra a nossa vida. E eu tenho certeza que eu não preciso nem falar aqui que os problemas surgem, né? Porque isso todo mundo já sabe, né? Que as lutas elas vêm, os problemas surgem, mas o que é que Deus espera de nós quando esses problemas vêm? Eu penso que esse texto nos mostra claramente o que é que Deus espera de nós. Diz assim, ó: cante alegremente, ó estéril, que nunca deste à luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Olha só, a Bíblia aqui, como eu dizia, mostra o que Deus espera de nós, a atitude que Deus espera de nós diante de um problema, de uma adversidade. No caso aqui, a Bíblia está falando de uma mulher estéril, que representa a minha e a sua vida. Só que essa mulher, primeiro, a Bíblia diz, ela é estéril, né? Então havia ali um problema de saúde, havia ali uma má formação, alguma coisa que fazia com que aquela mulher não pudesse ter filhos, né? Não é uma questão de opção, alguma coisa assim, não. Estéril é aquela que não pode, por algum problema de saúde, né, ter filhos. Então havia ali uma impossibilidade clínica, uma impossibilidade ainda física, né, para que ela tivesse. Aí diz, né, ó estéril, que não deste à luz, né? Então não é um caso de uma pessoa assim que teve 1, 2 filhos, vamos supor, e ele queria ter o terceiro, mas não pode porque surgiu uma doença, você está entendendo? Né? Mas pelo menos eu já tenho. Não, ela nunca deu à luz e é estéril, né? Então não é um problema que surgiu depois que ela deu à luz, alguma coisa assim. Não, além dela ser estéril, ela nunca, né, deu à luz. E aí a Bíblia continua dizendo, exulta de prazer com alegre canto, exclama, tu que não tiveste dores de parto. O que é a dor de parto, né? É um sinal que vai dar luz, não é isso? E a Bíblia diz, olha, mesmo que não haja evidência nenhuma, mesmo que seja algo que nunca aconteceu, mesmo que seja algo que exista uma impossibilidade, que tudo isso está aqui. A esterilidade nunca deu à luz e não há sequer um sinal, alguma evidência, nunca teve, né, a dor de parto. Então Deus está dizendo, olha, ainda que o seu problema possa estar dessa forma, olha, mas eu nunca consegui, eu nunca alcancei. Não é algo que eu já vivi, o que eu gostaria de viver novamente. Não, eu nunca cheguei nem perto disso. Olha, há uma impossibilidade, há algo que me restringe para que eu não consiga viver isso aqui. E assim não há nenhuma evidência que eu possa conseguir, né? Não há nenhum sinal que pode ser que daqui uns anos dê certo. Não há sequer dores de parto, não há evidência nenhuma. Só que mesmo diante, posso assim dizer, de tanta impossibilidade, de tanta dificuldade, de tantas coisas contrárias, tantos sinais contrários, o que Deus espera de nós? Ele diz, cante alegremente. Depois ele continua dizendo, né? Exulta de prazer com alegre canto e exclama. Além de toda essa impossibilidade que Deus fala, né? No finalzinho ainda diz assim, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Né? Eu falei de 3 coisas, mas ao meu ver tem uma quarta aqui ainda. Porque Deus diz assim, né? Aí imagine você, uma mulher casada, que quer ter filhos, que o sonho dela
é formar uma família ali, é ter os seus filhos, aí ela descobre que é estéril. E ela nunca teve filhos. Não há nenhuma evidência, nenhum sinal que isso possa vir a acontecer. E aí ela ainda olha para o lado e que tem muita mulher solitária, algumas traduções chamam de solteiras, lá em Gálatas a Bíblia vai chamar elas até de abandonadas, né? E diz que os filhos da abandonada, ou da solteira, ou da solitária, como diz aqui, são mais numerosos que da casada. Aí essa mulher, né, porque vamos para pensar, biblicamente falando, alguém para ter filho precisa ser o quê? Casado, ou no mínimo viúvo, né? É viúva, o marido morreu e tal, teve filho. Mas a Bíblia está dizendo da mulher aqui, das duas umas, ou da mulher solteira, que algumas traduções trazem assim, ou da mulher solitária, no sentido da mulher abandonada. E aí ainda essa mulher que é casada, quer dizer que está fazendo a coisa certa. Eu quero um filho, o que eu preciso fazer? Preciso casar, não é verdade? Então ela está ali casada, mas além de toda essa impossibilidade, ela olha para pessoas que estão vivendo um caminho errado, que são solteiras, como algumas traduções trazem, e que tem mais filho que a casada. E aí vamos ser sinceros, quantas vezes também não acontece com a gente, né? Você diz, poxa vida, mas eu procuro fazer tudo certo, e mesmo assim não está acontecendo. Olha lá, tem gente vivendo tudo errado, e parece que dá mais certo para aquela pessoa, não é assim? Parece que funciona melhor com ela. Olha lá, eu temo a Deus, eu vou para a igreja, eu oro, eu busco, não está acontecendo. Olha lá aquela pessoa vivendo uma vida no pecado, no erro, e parece que tudo dá certo para ela. Olha que luta que a Bíblia está descrevendo. Como já disse, vou enumerar mais uma vez, né? Nunca teve filhos, é estéril, não há nenhuma evidência, não tem dor de parto, não há sinal nenhum que a coisa pode mudar, e ainda quando olha para o lado, né? Quem está vivendo errado está tendo filho, você está entendendo? E ela que é casada, não, o filho não vem, ela é estéril. Olha que luta, né? E quantas vezes, repito, quantas vezes nós nos encontramos em situações semelhantes a essa, em situações parecidas, e até não entender, mas Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que dessa situação? Poxa vida, era meu sonho, era isso que eu orei, que eu pedi, que eu clamei, eu tenho procurado fazer a coisa certa, mas não vai e tal. Só que mesmo diante de todo esse cenário, que essa mulher tinha tudo para se entristecer, para ficar depressiva, não é verdade? Né, para ali, sabe, ficar frustrada, porque aquele sonho não há a mínima possibilidade, humanamente falando, de se realizar, mas vem Deus e diz, cante, se alegre, exulte de prazer, exclame com alegre canto. Então me parece que é essa atitude que Deus espera de mim, de você, independente da situação que nós estamos vivendo. É aquilo que diz lá em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que nos currais não hajam animais, quer dizer, não tem nada, tudo tá com escassez, não tem recurso algum. Abacuque diz assim, todavia eu me alegrarei no Senhor. E é isso que Deus espera, é essa atitude que Deus espera de mim, de você. Eu não sei qual é a situação que você está passando, qual é a situação que você está enfrentando. Talvez você possa dizer, pastor, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida, glória a Deus por isso, amém. Mas talvez você está vivendo uma situação semelhante a dessa mulher, pastor, olha, não tem jeito, é impossível, humanamente falando é impossível, e cada vez mais que eu começo a reparar na situação, sempre parece que o caso se agrava, não tem nenhuma evidência, eu nunca vivi isso, parece que nunca vou viver, parece que isso é para todo mundo menos para mim, parece que os outros que estão vivendo até de forma errada conseguem alcançar e eu não consigo, amém, gente? Mas mesmo diante de todo esse cenário negativo,
vem Deus e diz: se alegra, canta, regozija. Mas por quê? É isso que eu quero chamar a atenção. Simplesmente por nada, para nada, só para a gente. Não. Porque quando nós fazemos isso, meu irmão, vamos parar para pensar. Porque uma mulher nessa situação que a Bíblia está registrando, para ela estar cantando, se alegrando, exultando, isso é necessário a fé. Amém? Isso é necessário a pessoa ignorar ali todas as evidências daquilo que a pessoa está passando e se alegrar simplesmente no Senhor. E é até isso que a Bíblia diz, né? Deixa marcado aí Isaías 54, que a gente já vai voltar para cá para continuar, mas a Bíblia diz, esse é um texto que é muito citado e geralmente a gente não abre o texto para ler, né? Mas Neemias capítulo 8, versículo 10, a Bíblia diz assim, ó: disse-lhes mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Por quê? O que a Bíblia diz aí? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, ou a vossa, como diz aqui, mas eu gosto sempre de trocar nossa, que daí, né, o vossa a gente não costuma usar muito. É a nossa força. Olha o que a Bíblia está dizendo, o mandamento de Deus, né? Não se entristeça. Por quê? Por que eu não posso me entristecer? A Bíblia diz: porque a alegria do Senhor é a minha força. Quando eu me entristeço, quando eu estou diante de uma adversidade, uma luta, eu fico triste. Mas o que você está vendo? Você não está vendo o que está acontecendo? Olha essa situação. Poxa, que situação mais triste e tal. Então eu me torno fraco, eu me torno negativo, eu eu limito Deus de agir. Mas quando, apesar da situação estar terrível, apesar do cenário estar complicado, eu me alegro no Senhor, isso eu estou demonstrando a fé nele. Por isso que eu me torno forte, por isso que a alegria do Senhor, a alegria no Senhor é a nossa força. Então aquilo me dá força. Aí eu me levanto e sinto, puxa vida, mas olha que situação que você está passando. Não, a situação é terrível, mas eu vou dar a volta por cima, mas eu vou vencer. Por quê? Porque o Senhor é a minha força. Eu penso que é justamente esse segredo que a Bíblia está nos ensinando lá no livro de Isaías 54. A gente estava, vamos até voltar para lá, para a gente continuar vendo. Então a Bíblia diz: cante alegremente, exulte, né, com cantos, com alegria. Aí por que a Bíblia diz isso? Olha o versículo 2, diz assim, ó: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Por quê? Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade. O que é a posteridade? São os filhos, os netos, os bisnetos. Amém, igreja? É a nossa descendência. Pois a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Olha só, porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos,
é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Olha o 6. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Olha só, então Deus está dizendo: você que é estéril, se alegre, cante, faça festa. Mas por quê? Primeiro nós vimos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque para nós vencermos qualquer situação adversa na nossa vida, nós vamos precisar dessa alegria que vem do Senhor, que nos faz fortes, que nos dá condição de vencer ela. E aí Deus diz, não só se alegre porque a situação vai ficar da mesma forma. Não, Deus está dizendo: se alegre porque eu vou mudar a situação. Se alegre porque eu vou transformar a coisa. Aí Deus diz: olha, pode estender a tua tenda, ou pode alongar a tua tenda, quem sabe hoje a gente falaria assim: faz um puxadinho para caber os filhos. Não é isso que Deus está dizendo? Ele está dizendo: olha, amplia a tua tenda, porque vai precisar mais espaço aí, viu? Porque a tua posteridade, olha só, há pouco Deus estava falando da mulher estéril, que nunca teve filhos. E aí Deus vem fazer uma promessa para dizer: porque a tua descendência, a tua posteridade vai possuir a terra, vai habitar nos lugares assolados, nos lugares desertos, vai se espalhar tanto, que até nos lugares desertos vão habitar, porque Deus está dizendo: eu vou fazer isso. E olha que interessante, eu quis ler até o 6, porque é no 6 que Deus diz assim, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito. Meu irmão, imagine como aquela mulher estava. Vamos lá pensar? Nunca teve filho, estéril, não é isso? Sem nenhuma evidência, nenhum sinal, nunca sentiu dores de parto, e ainda olhava para o lado, todo mundo que vivia errado tinha filho, ela que era casada não tinha. Então era uma mulher como? Desamparada, triste de espírito. Mas Deus vai para essa mulher e diz para ela o quê? Alegre-se, exalte, cante de alegria. Meu irmão, é o que Deus está anunciando aqui, que Ele está fazendo com essa mulher. E aí é até interessante, porque lá em Gálatas, a Bíblia usa essa passagem bíblica para dizer, para fazer uma menção que nós somos filhos não da serva, mas da livre, não da solitária, ainda que ela tenha mais filhos que a casada, mas a casada é aquela que herda a promessa. Depois você pode ler lá em Gálatas 4, usa essa passagem bíblica para fazer menção a respeito disso. E quando Deus nos chama, meu irmão, nós podemos estar assim, sem esperança, desamparados, tristes de espírito, como a Bíblia está dizendo. Mas quando Deus nos chama, então Ele nos chama para mudar a nossa história. E é por isso que nós precisamos se alegrar, é por isso que nós precisamos exultar. É algo muito semelhante com o que aconteceu com o Bartimeu. Lembra da história do Bartimeu? O Bartimeu, ele era cego, ele era mendigo, e ele estava lá pedindo esmola. E aí ele escuta um alvoroço lá, e ele fica sabendo que é Jesus que está passando. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí a Bíblia diz que muitos vinham e diziam para ele se calar: rapaz, fica quieto, você acha que Deus vai te ouvir? Você não está vendo quem você é? Quem é você na fila do pão? Não é assim a frase hoje? Quem é você na fila do pão? Rapaz, você não está vendo essa multidão cheia de doutor, cheia de gente importante, de empresários, de comerciantes. Agora você acha que Jesus vai parar para atender um mendigo aí fedorento igual a você, cego igual a você? Rapaz, para de incomodar os outros, para de clamar. Não era mais ou menos isso que estava acontecendo ali? Mas a Bíblia diz que ele cada vez mais alto clamava. Aí a Bíblia diz que Jesus parou
e mandou chamá-lo. Eu fico imaginando Jesus andando aquela multidão assim, atrás dele, aí, né, eu ouvi ali os berros do Zaqueu não, do Bartimeu. Ele para, então olha para trás, ei, chama o servo aí que está me clamando ali, chama ele. Eu acho que foi passando a notícia, né? Chama ele, até chegar nele. Quando alguém vira para ele e diz, rapaz, Jesus está te chamando. A Bíblia diz que Bartimeu ele deu um pulo. A Bíblia diz que Bartimeu ele tinha uma capa, e alguns estudiosos dizem que aquela capa o identificava como cego. Imagine você, era quase como hoje em dia você vê alguém de óculos escuros com uma varinha assim na mão, você olha para a pessoa e já diz o quê? Ela é cega, tem, né, deficiência visual, né, por causa da forma que a pessoa está. Então, eles tinham uma capa, eu não sei se aquela capa cobria os olhos também, como é que funcionava, mas aquela capa identificava como cego. Mas quando ele ouve Jesus chamar, ele pula dali, a Bíblia diz que ele pega a capa, joga para longe de si e vai até Jesus. Meu irmão, ele continuava cego. Sim ou não? Ele continuava cego. Ele continuava mendigo. Se ele tivesse fedorento, provavelmente estava, continuava fedorento. Você está entendendo em nome de Jesus? Mas, quando Jesus o chama, ele diz, ele está me chamando para mudar a minha vida. Você está entendendo? Então, antes dele enxergar, antes dele conseguir um trabalho honesto para sustentar a família, etc., antes de qualquer coisa, pelo simples fato de Jesus estar chamando ele lança a capa e se alegra e diz, hoje a minha vida muda. Eu penso que é exatamente o que a Bíblia está dizendo aqui, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito. Mas se Deus nos chamou, nós precisamos fazer o que Deus está mandando lá no versículo 1, se alegrar. Pastor, mas ainda estou estéril. Mas Ele me chamou. Você está entendendo? Mas eu ainda não tive filhos. Eu ainda não senti as dores de parto. Mas todo mundo tem, só eu que não tenho. Meu irmão, mas se Ele me chamou, eu preciso fazer como Bartimeu, jogar longe minha capa, já me alegrar, já ir cantando, já ir saltando, dizendo, Ele me chamou. Então eu posso começar a estender, a alargar a minha tenda. Eu posso já começar a me preparar para viver o milagre, aquilo que Ele tem para mim. É isso que eu quero lhe chamar a atenção hoje. Quando Deus nos chama, nós podemos estar lá desamparados, tristes de espírito, depressivos, doentes, falidos, seja lá qual for mais o problema, mas a partir do momento que Ele nos chama, então é Ele que nos diz, alegre-se, cante, exulte, porque se eu estou te chamando, é para mudar a tua história, amém? Então, que eu e você possamos olhar para isso e entender que é essa atitude que Deus espera de mim e de você, ainda que seja na adversidade. Ainda que quando Deus está nos chamando, nós possamos estar como essa mulher aqui, desamparado, triste de espírito, depressivo e tal, mas se Ele me chama, eu vou fazer como Bartimeu, eu já vou pulando, eu já vou louvando, eu já vou agradecendo a Deus, porque Jesus não chamou ele lá para dar uma moedinha para ele, e para dizer, volta a mendigar mais um pouco lá. Não, Jesus chamou ele lá para curá-lo, para dar a ele uma vida digna, uma vida abençoada. É o que Deus tem para mim e para você, amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.